Boa noite, Senhor José. Olá a todos. Começámos um bocadinho mais cedo para tentar resolver aqui alguns problemas técnicos que possam surgir. Então, vamos ver se a Ana aceita o pedido, que eu já o convidei. Boa noite. Só aguardar um bocadinho. Acho que a Ana está a ter um problema. Deixa-me ver. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Pronto, já está. Olá, boa noite, Maria João, como Boa está? noite, Ana. Boa noite a todos. Olá, Diniz. Boa noite às pessoas que vão chegando aqui à nossa conversa. Maria João, Sim, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui esta noite. Vamos falar aqui de várias temáticas, mas primeiro permita-me apresentá-la para o público que não está tão ciente do seu trabalho. sim, Então, a Maria João iniciou a sua carreira com uma experiência, iniciou a sua carreira na zootecnia, não foi? Como sim. engenheira zootécnica. Tem, de facto, uma experiência Olá, Jéssica. muito vasta nesta área. Depois vamos falar aqui de um ponto muitíssimo importante, não é? A questão de ter sido considerada, distinguida como engenheira zootécnica do ano, em 2024, não é? Por Maria, APs, sim. fale, por favor, um bocadinho do seu percurso, como é que iniciou então aqui o seu percurso nesta área e depois vamos trabalhar aqui o nosso ponto principal, que é o património genético. Sim. E que também é um dos que mais me interessam, pronto, mais importantes. Eu comecei estudando na Agrária de Coimbra, de certo tenho aqui colegas meus também presentes, engenharia agropecuária, portanto eu tenho a vertente da agronomia e a vertente da pecuária. Mas a minha paixão sempre foi a pecuária, né? A zootecnia, digamos assim. Depois, quando terminei o curso, fui estagiar em suinicultura. Estagiei numa exploração intensiva de suínos, pronto. Eu acho que os colegas da área conseguem perceber porque é que eu não fiquei, porque é uma área muito desafiante e trabalha-se de uma forma, lá está, muito intensiva. Não era bem esse o meu ideal, aliás, não era de todo o meu ideal, porque eu acho que a zootecnia tem muito mais para oferecer do que aquilo que eu estava a fazer e eu conseguia fazer muito melhor. Portanto, basicamente eu não me identificava com a maneira como se faziam as coisas e como ainda se faz suinicultura em Portugal, em muitos casos. Pronto. A suinicultura intensiva é, digamos assim, um choque de realidades. Vou ser sincera, porque não vale a pena estar a esconder nada, nem as pessoas, se quiserem informar, está acessível a todos. E então, pronto, como eu não me identificava e na altura o meu parceiro também da área, resolvemos fazer uma coisa nossa. Portanto, eu depois saí desse trabalho, tive algum tempo sem trabalhar, mas depois nós tínhamos mesmo vontade de
iniciar um projeto nosso. E pronto, e foi como surgiu. Eu também desde pequena que sempre ligada à agricultura por a parte mais do meu pai, não é? Da aldeia, e sempre tive este gosto. E mesmo seguir esta vertente, foi daí que veio, pela necessidade de mostrar que é possível fazer de outra forma. E foi mais por aí. Muito, muito bem, Maria João. De Sim. facto, tem feito um percurso muitíssimo interessante. Falamos aqui também de raças autóctones, não é? Uhum. Maria João, fale-nos um pouco então das raças autóctones com as quais está familiarizada, aquelas com as quais está a trabalhar e porquê é que se focou nessas em específico, e que importância é que têm essas raças autóctones para também o nosso património genético e depois até para a questão da produção nacional e a valorização das nossas raças. Então, a meu ver, na pecuária nacional, as raças autóctones, pronto, são fundamentais para assim, não vou dizer que quem tiver uma visão da zootecnia assim, mais alargada, consegue perfeitamente entender porque é que as raças autóctones são fundamentais. Porque nós, ao trabalhar zootecnia, nós estamos a trabalhar tudo em volta. Portanto, a agronomia é indissociável da zootecnia, não é? Se nós quisermos valorizar o património geográfico, ter mesmo atenção, por exemplo, cuidar das nossas aldeias, da zona rural. Quem faz a gestão desse património são as raças autóctones. Quem traz valor ao interior, não é? Que o nosso país agora está, o nosso, não só o nosso, mas estamos a falar de Portugal, despovoado, está esquecido, começa a ficar desvalorizado porque as pessoas saem, não cuidam. Então, todas as raças autóctones têm um valor enorme na gestão destes patrimónios, destes territórios que estão esquecidos, porque nós temos raças autóctones no litoral, por exemplo, tínhamos as vacas marinhoas no litoral que ajudavam a puxar os barcos, não é? Mas isso já se perdeu muito com os motores, não é? No interior também já se vem perdendo um pouco, mas pronto, com as zonas de montanha, nós conseguimos perceber que o património é moldado, o território não é de montanha, mesmo nas vinhas do Douro, por exemplo, ainda temos muitas delas a ser lavradas com cavalos, com burros, então as cabras nas serras, as vacas também nas nossas serras. As raças autóctones constituem uma agregação de valor às pessoas que nestes territórios não tinham com que se valer mais, por exemplo, as ovelhas, a lã, o leite, a própria carne. É uma forma das pessoas se conseguirem manter nesses territórios. Elas trazem valor, porque sem os animais as pessoas o que é que faziam? Iam embora. Então, se há alguma coisa para fazer, porque, por exemplo, eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas nestas zonas não é fácil tirar muito rendimento se não for com animais. Porque, por exemplo, no sítio onde eu estava, serra com pedras, com géstias, quem é que vai tirar valor àquilo? Não há culturas assim que consigas tirar grande rendimento. Então, são os animais que vão transformar essas culturas, nomeadamente as nossas raças autóctones, que estão muitíssimo bem adaptadas àqueles terrenos, ao clima, tudo, que tu vais conseguir tirar mais rendimento. Então, elas acrescem valor às pessoas e, consequentemente, as pessoas fixam-se através dos animais. Nós não conseguimos pôr raças exóticas nos nossos terrenos, nesse tipo de terrenos. Então, o valor das raças autóctones está muito ligado também à nossa cultura. Por exemplo, no Alentejo, não é? Agora já temos mais regra, já temos sítios que dão mais rendimento, mas quem conhece o Alentejo, como eu conheci, que sou de lá, extremamente seco, um verão muito duro,
as nossas, por exemplo, a vaca martolenga, digamos que ela consegue eh, tirar rendimento, não é? Por exemplo, de ervas secas, como as nossas vacas também mirandesas comem aquele restolho. O clima em Miranda também é muito duro e o verão é muito seco, não é? Não há assim pastagens verdes sempre. Então, as nossas vacas conseguem, as nossas raças autóctones, vacas autóctones, conseguem tirar muito melhor partido do pouco e dar-nos muito. E nós, nas raças exóticas, podemos ter mais peso no final, mas temos que dar muito mais. E é muito mais difícil depois também gerir a nível sanitário, porque são vacas que são animais. Eu falo vacas porque estou mais ligada às vacas, mas são animais. Isto estou falando em ovelhas, por exemplo, temos as raças exóticas das ovelhas, a Suffolk, tem muita dificuldade de partos, são muito grandes, também não temos carcaças tão boas, ficam animais muito pesados, depois, não é? Cá nas cabras, o ubre, as conformações do ubre, quando andam. A Jéssica, vou ter o coração às vacas, que ela também adora as vacas. Nas cabras, a conformação do ubre, quando temos um ombro muito comprido, não podem andar no monte porque rasgam-se nas silvas, cortam-se e assim. São às vezes pormenores que as pessoas não têm consciência e pensam, cabras são cabras. Não, cabras não são cabras todas iguais, assim como as Mas, vacas também não são. especificando aqui um bocadinho, a Maria está a trabalhar com que raças especificamente? Olha, eu tinha lá no Roção, onde eu estava, nós trabalhámos com as vacas jeroquesas, na zona de Castro Daire, e a raça de caprinos serranos transmontanos. Agora estou em Bragança e trabalho tenho ainda as minhas cabras, que são da terra quente, mas estão agora na terra fria, mas são transmontanas, portanto já estão mais próximas do sítio e vacas mirandesas. Temos lá também algumas ovelhas bordaleiras e temos porcos, mas não são de raça autóctone. Portanto, agora temos mirandesas, temos bordaleiras e temos serranas transmontanas. A Maria crê que no âmbito destas raças autóctones se está a trilhar um bom caminho, ou seja, se está a valorizar este nosso património genético e, consequentemente, não é, a ruralidade e tudo aquilo que acrescentam ao território rural. Crê que de facto que estamos no bom caminho a nível nacional? Trabalha-se muito bem a nível de associações. Há umas que trabalham melhor que outras, que fazem um papel de conservação da genética muito melhor do que outras. Por exemplo, eu posso dizer que trabalho com a ANCRAS, que é a Associação Nacional da Cabra Serrana Transmontana, e eles trabalham muito bem. Fazem análises para saber mesmo se o pai é serrano, se a mãe é serrana, sabemos, digamos, o pedigree, não é? Ver a descendência. Está aqui alguém a perguntar por a Júlia. A Júlia é charolesa, não é uma raça autóctone, mas é no meu coração, está sempre. Pronto, e eu acho que sim, acho que estamos a fazer um bom caminho e acho que passa muito pelas associações, porque têm uma grande responsabilidade, não é? Eles conhecem todos os produtores, sabem onde estão os melhores exemplares, conseguem saber, por exemplo, quem já trabalha há mais tempo, os produtores trabalham há mais tempo, os sangues, se não há muita consanguinidade, e isto é muito importante. Eu acho que sim, que estamos a fazer, estamos no bom caminho, acho que sim, mas acho que devíamos incentivar mais, porque eu percebo que há um aliciamento, não é, por exemplo, as raças exóticas dão muito mais dinheiro ao abate, dão muito mais dinheiro, isto é, pesam muito mais, então eu entendo que haja, não é, essa vontade de ganhar mais dinheiro, até porque a vida não está fácil para ninguém, mas se formos, se calhar, apesar dos prós e os contras, eu diria que dando o mesmo alimento, a raça autóctone necessita de muito menos para dar o mesmo. Portanto, se calhar vai ficar ela por ela, entende? E depois temos outras mais-valias, que é a qualidade da carcaça, o maneio também é diferente, porque muitas vezes quando falamos de raças autóctones falamos de um maneio mais tradicional, o que faz com que aquela qualidade da carne seja muito superior, não é? Uma coisa mais natural, mais à Permita-me antiga.
Muito bem, Maria, permita-me fazer aqui, de facto, interessante naquilo que a Maria está a dizer, que me parece um fator extremamente pertinente, Hum. é, de facto, distinguir entre o maneio tradicional e o maneio das grandes explorações Mais agropecuárias. intensivas, Portanto, não é? exatamente, exatamente. Sim. Portanto, Ah, fala-nos um diz. pouco, então, um bocadinho das diferenças e, de facto, porque é que se foca ou porque é que é suposto focar-se, ou neste caso, porque é que, de facto, é melhor, não é, o maneio tradicional. Olha, é assim, eu não diria que seja melhor ou pior. Há públicos diferentes. E consoante o público, nós trabalhamos de uma ou de outra forma. Eu considero que, por exemplo, há público que não sabe apreciar carne, não é? Há público que não sabe que. E também não tem interesse em pagar por essa valorização. Ou seja, então, enquanto produtor, eu não tenho interesse nenhum em estar a trabalhar de uma certa forma que me dá mais trabalho, que me dá mais despesa, para exportar para um mercado que não valoriza isso. Quando nós falamos de raças autóctones, falamos efetivamente de um mercado diferente, um mercado que valoriza a carne, que sabe o trabalho que está por trás, não é, daquela costeleta ou daquele entrecosto, não é? Então nós temos que também ter isso em conta. Quando estás a trabalhar para quem? Então, não é que um seja melhor ou outro seja pior. Pronto, claro que quando trabalhas com mais animais, não consegues dar a atenção que dás quando trabalhas com menos, não é? Temos ótimos programas, ótimos profissionais que otimizam esse trabalho e já nos permite dar uma atenção muito maior do que se dava aqui há uns anos atrás, mesmo tendo muitos animais, principalmente no leite. Na questão do leite. Na questão da carne, eu acho que o maneio ainda tem que ser mais individual, porque não temos tanta tecnologia como temos no leite para fazer esse trabalho por nós. Então, o produtor de carne, tem que ter um olho muito mais treinado e muito mais focado em cada animal. E mesmo tendo muitos, um produtor que passe lá o dia, consegue terem atenção se um animal não está bem, mas pronto, nunca é igual a um produtor que só tenha 10 ou 15 vacas e anda todos os dias com elas, como eu também andava, então é muito diferente. Como eu já disse, não é que um seja melhor ou outro seja pior, são maneiras diferentes. Deixa eu ver o que diz a Verónica. Fui pela primeira vez a Trás-os-Montes e o sabor da carne de vaca não tem nada a ver, muito melhor, assim como o porco no Alentejo. Não me importo pagar mais, mas comer bem. Lá está, são pessoas que valorizam isso e que conseguem efetivamente distinguir. Para nós que trabalhamos raças autóctones, isso é muito bom, porque permite-nos uma valorização pelo nome, por uma marca, não é? Nós queremos a marca, por exemplo, a carne aroquesa ou carne mirandesa, tem muito nome no mercado. E isso traduz-se também no trabalho que está por trás dos criadores, porque as pessoas podem ir às regiões e ver efetivamente o trabalho que se faz. É fácil chegar atrás dos montes e visitar uma exploração de raça de vacas mirandesas ou ir à zona da Aroca, não é? Ali à zona do Rio Paiva, de todas aquelas aldeias ainda têm 3, 4, 5, 10, 20 vacas, então é fácil de encontrar e entender esse maneio na zona do Alentejo, os porcos à bolota, o porco preto. Espera, a minha bebé está a chorar muito, espera aí. Força, Temos força. que terem atenção que eu fui mãe há pouco tempo e tenho uma bebé pequenina, por isso dê-me só um minuto. É verdade. De facto, não é? Impõe-se aqui a importância do papel maternal, que de facto a Maria João está a desempenhar neste momento e irá desempenhar durante muito tempo, como é óbvio, mãe é mãe. Portanto, aproveito para agradecer as pessoas que estão aqui connosco a assistir a esta conversa. De facto, muito frutífera. A Maria João tem muito a dizer, como também mulher neste mundo da produção agrária e produção agropecuária. Voltei com mais um Olha que boa elemento. companhia! Que boa companhia! Se ela chorar, Faz parte, Maria, é mesmo assim. vou dar uma maminha. Vida de Porque esta mãe. hora já é hora dela dormir. E eu vou-lhe dar uma maminha, não estou nem aí. Vida de mãe é mesmo assim, Maria João, não há problema nenhum. Muito Pronto, bem. coitadinha, é que eu estava a ouvi-la chorar e não me estava a conseguir concentrar.
Não faz mal, não faz mal, Maria João. A vida é mesmo assim e ainda bem que assim é. Até, Sim, até onde é que porque estávamos? Já não me estávamos lembro. a falar, muito bem, estávamos a falar sobre a importância, não é, que o consumidor também tem de dar ao trabalho, não é, do produtor agropecuário. Sim, A Maria tem feito um trabalho, de facto, extraordinário, se me permite, até porque tem feito, nesta nova era digital em que nos encontramos, não é? A Maria tem feito muito, não é? Esta mostra daquilo que é, muitas vezes, o seu dia a dia, não é? E também acaba por dar alguns conselhos e sugestões a pessoas que estejam também a iniciar o seu percurso e até pessoas mais experientes, mostrando também algumas marcas, algumas técnicas que a Maria esteja mais ciente. Portanto, de facto, tem sido aqui uma ponte entre aquilo que é de facto o mundo rural, a produção agropecuária e o consumidor final. oh, desculpem, Não há coitadinha, ela problema. está a chorar. Pronto, então é assim, o Instagram para mim funciona muito bem, não é nada do meu trabalho, mas funciona muito bem porque eu vi realmente que havia aqui uma necessidade das pessoas entenderem eh, que, por exemplo, uma vaca para dar leite precisa de parir, porque há pessoas que não sabem isto. E então eu vi que havia aqui um espaço muito grande entre a sociedade que consome e a sociedade que produz. E por eu ver que havia esta falta de conhecimento, entendi que o Instagram era uma via boa para dar a conhecer às pessoas, não é? Que o que é que se faz para se chegar ao produto final. Pronto, acho que tive e tenho vindo a ter algum sucesso. Isto, hoje a casa está aqui turbulenta, os cães estão ali a ladrar, as meninas a chorar. Opa, sério, desculpem, mas olha, é a vida real. É a vida real, é mesmo isso. Sim, E estamos aqui também num registro muito informal, portanto o que se quer é que de facto seja uma sim. conversa muito proveitosa para quem nos ouve e também para a Maria, para estar aí com a sua menina Coitadinha, já se e os acalmou seus agora aqui animais. na Muito bem, minha. muito bem. A Maria, E sim, força, força, Maria, diga, diga. pronto, eu ia dizer que de uma forma informal, até mesmo como nós estamos aqui, e às vezes até divertida, eu vi que o Instagram era uma ferramenta boa para mostrar às pessoas que efetivamente há que dar valor a quem produz, porque, como a Jéssica estava a dizer há bocado, é um trabalho que não há férias, é 365 dias por ano, é muito exaustivo, às vezes muito frustrante porque nós queremos resultados e não os vemos logo, não é? Às vezes estamos à espera de um vitel 9 meses e ele morre ao nascer ou morre passado 2 meses. Então as pessoas têm que ter esta noção. Olha, aqui, a alimentação do gado tem a ver diretamente, que pergunta aqui, com a qualidade da carne. Um produtor de gado intensivo, alimentação silagem, vezes um pequeno produtor que leva o gado ao pasto. Pergunta ao Filipe: olha, eu acho que eh, há três coisas essenciais para uma boa qualidade da carcaça: a alimentação, o bem-estar e o abate. Pronto. A alimentação, se for uma silagem de muito boa qualidade, que há em Portugal, nós trabalhamos muito bem a nível de forragens. Se for uma silagem de boa qualidade, isso não interessa. Portanto, é bom se, dependendo do estado, não é, do estado ai, estava a faltar a palavra, se a vaca está gestante ou está seca ou como é que ela esteja, não é? O estado onde ela está, tens que lhe dar uma certa alimentação. Se a alimentação for boa, se a silagem for de qualidade, tanto dá ela ir ao pasto, porque o pasto também pode não prestar, não é? Pode ser um pasto de pouca qualidade. Portanto, eu acho que aí, se o alimento for de boa qualidade, tudo ok, tanto faz intensivo como faz o extensivo, mais ou menos animais. Agora, o no bem-estar é que é diferente, porque um bem-estar animal no intensivo pode ter muito bem-estar, mas não é nada comparado com um maneio extensivo, não é? Portanto, aí já faz grande diferença. E depois a terceira coisa que eu acho que é muito importante para a carcaça, para a qualidade, é o abate. Só que nessa parte nós, pronto, ainda há muito pano para mangas, porque nós trabalhamos e no fim delegamos todo o nosso trabalho a terceiros, que é o matador.
e às vezes até no próprio transporte não conseguimos muito bem controlar, mas pronto, mais na parte do matador. Portanto, às vezes o produtor pode andar a trabalhar muito bem e estragar todo o seu trabalho, ou ver estragado todo o seu trabalho na hora do abate, o que também é muito frustrante. Portanto, se tiverem aqui alguns produtores a ouvir, vocês podem trabalhar muito bem, podem dar a melhor alimentação, podem dar o melhor bem-estar, mas se os vossos animais na altura do abate passarem stress, não forem bem abatidos, a carcaça não for bem escorrida, todo o vosso trabalho vai por água abaixo. E é muito complicado. É de facto muito interessante a maneira como a Maria interage com quem assiste. É uma marca pessoal, não é, Maria? A forma Opa, como eu sou mais esclarece. informal, sabe? Que eu falo assim mais diretamente. E faz muito bem, de qualquer maneira. No fundo, esta nossa conversa não só para percebermos um bocadinho o seu percurso, mas também, obviamente, para criar aqui uma interação entre quem assiste, não é? Sim, E, olha, eu gostei muito desta pergunta. Diz aqui o Miguel: o problema da lã é que é um produto que requer vários processos até chegar ao produto final. Ah, estou a entender. Ele está a falar da lã, porque nós temos um problema com a lã em Portugal. Não sei se. É verdade, Maria. É assim, é de facto uma questão bastante importante. Se a Maria quiser fazer aqui alguma referência, força. Eu não estou muito dentro da lã, não é? Não tenho assim ovelhas para lã, nem muitas. Sei que atualmente havia um único lavador em Portugal que entretanto fechou, portanto, neste momento acho que estão a queimar a lã, não sei, mas curiosamente no Reino Unido está a atingir valores históricos, portanto está super valorizada. Super valorizada, isto é, comparativamente a uns tempos atrás. Mas sei de alguns projetos em Portugal que valorizam lã nacional. Agora, a que produtores é que a vão buscar, onde é que a lavam, isso eu não sei, não estou dentro disso. Tenho pena, porque efetivamente é um recurso de elevado valor. As fibras sintéticas são poluentes, fazem mal à saúde. Tenho pena que o nosso país, governo, União Europeia, não sei, que não valorize mais este recurso. E é assim, é um gasto para os produtores, porque é assim, a Landa antes pagava a tosquia e agora não é? O produtor tem mais um custo associado, que Muito bem. acresce já aos custos enormes que tem, não é? Principalmente nas Maria, ovelhas, com isto da língua azul, tanta coisa agora nos últimos tempos, tem sido muito duro para eles. Maria, retomando aqui um bocadinho o ponto do património genético, que de Hum. facto é extremamente importante, e aliando isto ao conhecimento ou a falta de conhecimento, e agora dir-me à Maria João, em relação à importância deste património genético, há aqui ainda muita margem de manobra para que o consumidor perceba a importância destas raças. Ou seja, há de facto um trabalho a fazer tanto da parte do produtor como da parte do consumidor final, para que de facto estas raças autóctones sejam valorizadas. Olha, sim, sim, acho que sim. Concordo que exista muito a fazer, tanto na parte do produtor, mas mais na parte do consumidor. Porquê? Porque não está informado, como eu já te disse há pouco. Eu penso que a maior parte dos consumidores não está informado. E voltamos ao tema ao que eu disse há bocadinho. Para nós continuarmos a investir em património genético, em variabilidade genética, precisamos de mais produtores. Porque senão vamos entrar num problema da consanguinidade. Porque quando tens poucos animais, tens que os reproduzir todos entre si, não é? Quando já tens mais indivíduos, a variabilidade genética aumenta. Então o teu património genético vai ser mais rico, certo? Vai ter mais características. O que se passa é que se não houver consumo, não é? Também não vais produzir, porque ninguém vai produzir uma coisa que não se consome. Claro que o consumidor tem que estar informado para poder consumir.
Se não E a consumir, tu Maria, a não vais Maria produzir. tem sugestões e ideias de como se pode fazer essa abertura ao consumidor, ou de que forma é que o consumidor pode aproximar-se mais de quem produz? Eu acho que, pronto, como eu já falei há pouco, fiz referência às associações, elas têm um papel muito importante nisso, porque são elas que criam a marca, são elas que divulgam o produto e nós atualmente, onde é que se faz mais a divulgação das raças autóctones? É nas feiras, por exemplo, na Feira de Santarém, na Feira de Braga, não é? Nas feiras agrícolas a nível nacional, temos sempre os stands das carnes, mas, por exemplo, se tu fores a um Pingo Doce, tu tens carne nacional, mas não é de uma raça, não são raças autóctones. Portanto, não sei até que ponto é que, em grande escala, nós conseguimos alimentar grandes superfícies. E também não sei se será esse o caminho das grandes superfícies, porque aí vamos assistir a uma desvalorização depois do produto, porque eles monopolizam, acabam por monopolizar e fazem eles o preço. Então, se calhar, por aí acho que também se calhar não deve ser o caminho, porque se nós quisermos uma maior valorização, temos que apostar se calhar mais num nichozinho, não é? Um mercado de maior valor, porque até é o que faz mais sentido. Ninguém vai produzir raças autóctones da maneira que se produzem raças exóticas. Pelo menos eu acho que não faz sentido fazê-lo, E, não portanto, é? daí a importância das explorações familiares, não é? O cuidado e todo o processo Sem produtivo dúvida. é Sem dúvida. muito mais cuidadoso, não é? Muito mais criterioso, Sim. não é? E não é só Dado, isso, dado o número imagina, efetivo de animais. ninguém trata das tuas coisas como tu. E só Exatamente. aí já tens a tua resposta. Porque se calhar numa exploração muito grande com 3.000 vacas ou 3.000 ovelhas ou o que seja, tens vários empregados. E saem às 5, não é? A vaca começa a parir às 4h45 e eles às 5, tchau e adeus, vão-me embora. Ao passo que um produtor não tem horário. Se for preciso, vai dormir para lá. Aí nós temos que ter atenção às perguntas, porque temos aqui muitas perguntas. Deixa ver, espera aí. Se o produtor. Diz o Miguel, o problema é que se o produtor não se sentir valorizado, essa mesma lã deixa de chegar à indústria. Pois lá está, se não pagar nem sequer a tosquia, o que é que vale a pena? Enquanto que não houver um equilíbrio no ecossistema, irá ser um produto disponível para um nicho muito restrito. Não percebi muito bem isto. Enquanto não houver um equilíbrio. Miguel, depois se quiseres esclarecer aqui melhor esta questão, que eu não percebi muito bem. Como cozinheira, defende que deve haver uma proximidade com o agricultor, sem dúvida. Sem dúvida, e isto é uma questão muito importante, era que o produtor pudesse vender diretamente. Uh, eu acho que há alguns casos pode, mas, por exemplo, imagina, tudo tem que passar por um matadouro, essas coisas, essas burocracias, eu entendo, é uma questão de sanidade, mas às vezes, quando são explorações familiares, não têm essa possibilidade, já vi, estamos a perder ótimos produtos com ótimas características porque não temos essa possibilidade. Mas eu concordo e olha, e acho super importante, até mais na parte, não tanto da zootecnia, mas mais na parte dos vegetais, que o produtor deve, o cozinheiro, deve ter uma proximidade com o agricultor. Muito bem, vou ser depois. Isso é verdade. Aqui, lá, enganada. Obrigada, Lala, beijinhos. Há uma empresa espanhola que trabalha com as nossas raças. É o Clã. Sim, sim. A Verónica está aqui a dizer que há uma empresa espanhola. Tem carne maturada, explica muito sobre a raça e a forma como é tratada. É o Clã e o comprador cá em Portugal é o Mário Machado, também faz um excelente trabalho na divulgação das raças autóctones e ele até tem um slogan que é o futuro está no passado. Porquê? Porque e faz todo o sentido, porque nós não vamos inventar nada. Nós não, hoje em dia, com as raças autóctones, nós não temos que inventar nada. Tudo o que se fazia de antes é tudo o que funciona. O que é que nós podemos hoje ter? Otimização das rações, melhoramento das pastagens, não é? Temos melhor sanidade, mas o maneio geral que nos permite continuar a criar raça autóctone
está no passado, então nós temos que olhar para o passado para conseguir entender o nosso futuro. Então o Miguel diz aqui: o que eu queria dizer era que a lã neste momento não está ao alcance de todo o consumidor final por estar cada vez mais caro. Ah, ok. A pouca lã que chega ao mercado é muito cara. Porquê? Porque não temos uma industrialização do processo, não é? Que é o que eu estava há bocado a dizer. Por exemplo, não sei se seguem o Instagram da Rosa Pomar, funciona, elas trabalham lá nacional e as peças passam caras, são artesanais, não sei como é que fazem a lavagem, mas nem sei onde é que a fazem, onde é que transformam, não sei nada. Mas é lá nacional e sei que são peças caras, claro que são, porque não são feitas milhões de peças de uma vez, é feita se calhar uma de cada vez, não é? E isso torna tudo mais caro. Por isso é que também quem tem 10 vacas e está lá todos os dias só a cuidar de 10 vitelinhos, tem que ter o seu produto melhor valorizado do que quem consegue tirar 500 vitelos por semana, né? Claro que Muito sim. bom. A Maria é muito jovem, não é? Muito jovem, muito jovem também, não nesta área, porque de facto é muito Mais ou menos, experiente. amanhã já vou fazer 35 anos, portanto, amanhã dei-me os parabéns. A Maria é muito, muito jovem, de facto é uma jovem senhora nestas andanças, apesar de ser muito experiente. Ah, vê, vê uma aproximação dos jovens a esta questão tão pertinente das raças autóctones, ou crê que de facto a visão pelo lucro acaba por se sobrepor à escolha destas raças? Olha, Ou seja, eu, para os jovens que vão iniciar ou que já estão de facto sim, a ponderar iniciar este percurso. eu compreendo que haja uma grande aliciação, não é, por as raças exóticas, porque são mais produtivas. Mais produtivas, como é que eu hei de pôr isto sem falar mal das raças autóctones? É assim, eu para mim é uma paixão a raça autóctone e consigo trabalhá-las melhor do que uma raça exótica, por exemplo. E consigo ver muito melhor o seu valor, o que me dá mais vontade de as trabalhar. Mas eu acho que sim, acho que cada vez temos mais jovens interessados, primeiro em estabelecer-se nas zonas rurais, porque já perceberam que é um estilo de vida muito mais saudável, muito mais natural, até mesmo para quem tem filhos, que as crianças crescem na ruralidade, são crianças, eu acho, muito mais felizes, não é? Que têm acesso a coisas muito mais bonitas, que se desenvolvem melhor, não ficam tão atrofiadas, digamos assim. E, não é? E então eu acho que sim, acho que cada vez mais jovens se querem fixar no interior, nas nossas aldeias. E depois é assim, se não tiverem ligados a trabalhar nas cidades, não vão ter outra opção se não começarem a trabalhar na agricultura e na pecuária, pronto. E acho que sim, acho que a raça autóctone, para quem inicia, é excelente, porque elas quase se criam sozinhas, não é? Digamos, soltas as cabras para o monte e elas comem e voltam. Então, são animais muito mais autónomos e que carecem de muito menos atenção no sítio onde estão inseridas. E eu acho que sim, acho que temos muito potencial, acho que vai havendo cada vez mais interesse. O que é que eu acho também? Que há muita mais dificuldade em as pessoas estabelecerem a nível burocrático, não é? Hum, por exemplo, papéis, projetos, hum, ajudas técnicas que não há, são deficientes a nível nacional e eu entendo que as pessoas até às vezes tenham vontade, mas acabem por desistir, não é? Porque não vêm grande apoio. Mas se precisarem de ajuda, podem pedir. Lembrem-se sempre, porque nós, quando temos pessoas interessadas em se fixarem nas aldeias, sobretudo jovens, e em começarem a trabalhar a terra, a trabalhar com animais, nós temos que cuidar deles como se fossem umas florzinhas de estufa, porque são mesmo raros, não é? Hoje em dia ter pessoas que queiram sair, se calhar até é mais comum pessoas que queiram sair das cidades porque já viveram e vivem lá mal, do que pessoas que estão às vezes ali no meio-meio e não sabem o que é que vão fazer. Mas eu acho que temos que acarinhar muito estes jovens que mostram este interesse. Aliás, sendo a Maria tão
tão disponível, não é? E para aconselhar estes jovens iniciantes, não é? Uhum. Acaba por ser também uma referência, porque, como foi referido no início desta conversa, a Maria foi distinguida como Engenheira Zootécnica do Ano em 2024. Portanto, de facto, Sim, é aqui uma referência. Maria, o que é que crê que contribuiu aqui para esta distinção? olha, antes de mais, pronto, eu acho que esse prémio não foi só meu. Esse prémio foi de muita gente que estava comigo, que estava e continua a estar na minha vida e sou-lhes grata por tudo, só que fui eu que dei a cara, basicamente. Um, Esse prémio distinguiu-me a mim, que ajudei as pessoas nos incêndios, quando foi os incêndios em Castro Daire. Aquilo foi mesmo uma coisa horrível e então eu senti grande necessidade porque senti como se fosse comigo, não é? Eu estava lá, tive sorte de não chegar até mim, mas estive lá muito perto. E então nós organizámos-nos assim, basicamente a iniciativa foi minha, não é? E usei a minha plataforma para conseguir alguns donativos e entregar. Não sei se na altura já me seguias, mas houve um casal nosso amigo que ficou sem o rebanho, ficou sem o estábulo, herdeu tudo, e então nós conseguimos angariar e pronto, renovámos tudo, demos-lhes os equipamentos, equipámos tudo e demos-lhe um novo rebanho. E acho que esse prémio veio na sequência disso, porque ao fazer isso eu mostrei o que a zootecnia tinha de melhor, não é? Além de sermos unidos, porque somos pouquinhos, mas somos fortes, então pronto. E vim mostrar também a importância, nomeadamente dos caprinos, nas zonas serranas. Porque, por exemplo, nós sabemos que onde há animais, há muito menos incidência de animais ativos, não é? Não é estabulados, em extensivo, a pastar. Onde há animais a comer o mato, a comer matéria combustível, há muito menos incidência de incêndios florestais. Então também passámos muito essa mensagem na altura. O Federico ajudou muito, nós íamos a todo lado visitar os agricultores afetados por os incêndios, andámos, perdemos, que não foi perder, não é? Não considero tempo perdido. Muitos agricultores nossos amigos que fizeram doações, então foi um prémio para todos. Simplesmente eu fui receber porque fui eu que dei a cara. E também, pronto, ajudei a divulgar a minha profissão. Acho que se calhar muitas pessoas que não estão dentro do meio, que me seguem e que não estão dentro do meio, não conseguem, se calhar, muito bem compreender o que é a zootecnia, não é? Se calhar pensam que só estamos lá a dar de comer e a beber água aos animais, mas é um trabalho extremamente técnico, às vezes mal interpretado, porque, não é? Mais agora com estas vertentes vegan e tudo muito mal interpretado, mas nós efetivamente temos um papel fundamental na sociedade, pronto, e esse prémio vem na sequência de todo o trabalho conjunto, pelo qual eu dei a cara, como já referi, que nós fizemos na divulgação da profissão. Pronto, foi muito bom sentir esse reconhecimento, porque efetivamente foram tempos muito duros. Estar no meio de um incêndio florestal com 150 cabras e pá, aí 15 animais de vacas entre vitelos e adultos e não saber para onde é que os havia de tirar, foi das épocas mais difíceis da minha vida. Tipo, pensar que o fogo ia chegar a qualquer momento e não tínhamos onde pôr os animais. Pronto, graças a Deus, como eu disse, nunca chegou até nós, mas esse casal nosso amigo, pronto, morreram nas cabras queimadas e pronto, foi mesmo horrível. Então, na altura, eu senti aquilo na pele e fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar mudar esse cenário rapidamente. E pronto. Muito bem, porque também está naturalmente muito relacionado com a união fundamental e que se vê Sim, muito nas zonas rurais. Para quem de facto não vive nas zonas rurais,
não tem esta percepção, mas de facto os habitantes são todos muito unidos, os produtores também muito unidos, como se vê nestas situações de calamidade, que infelizmente acabam por ser mais frequentes do que aquilo que era suposto. A Maria, de facto, deu a cara por este projeto, por esta missão, não é? No fundo, de cuidar e de ajudar quem mais precisava dentro do setor primário, obviamente, porque o setor primário, Maria, parece-lhe que este setor é fundamental para todos nós, não é? Nós comemos, alimentamos todos Primário, os a dias. palavra está aí mesmo, é primário. Exatamente, exatamente. A Maria crê que é importante fazer cada vez mais esta ligação entre as cidades e o campo. Já falámos Sim, aqui da questão do consumidor, mas acima de tudo numa sim, visão mais abrangente, não é? sem Do território dúvida. rural, das gentes da ruralidade, não é? E digo isto com o maior respeito, eu também habito numa aldeia, portanto é com todo o Sim, respeito e consideração que tenho não, por essas pessoas. mas sem dúvida, acho que faz todo o sentido. Aliás, é importante, é essencial, é imprescindível e eu diria mesmo, deveria ser obrigatório começar mesmo por as creches, por as crianças, mostrar-lhes de onde é que vêm as coisas. Aqui há tempos o Henrique da Agropavia foi fazer um workshop de queijo a uma escola primária, eu achei uma iniciativa excelente. eh, e acho que se devia promover esse tipo de iniciativas para que as crianças cresçam a ser adultos que tenham noção de onde é que vêm os alimentos e o que é preciso para eles chegarem até nós e que respeitem os animais porque dão a vida para nos alimentarmos. E isso é fundamental. Ninguém consegue respeitar aquilo que não conhece. E se nós não começarmos pelas crianças, pelos adultos, eu acho que é mais difícil, porque já têm ideias formadas, não é? Então acaba por ser mais difícil, se bem que não é impossível educar. Mas eu acho que começando por as crianças, escolas primárias, tudo, mostrar, olha, os animais temos que os tratar bem, porque se não os tratarmos bem, não temos alimento de qualidade, mostrar de onde é que vem o leite, que precisa a vaca parir ou a cabra parir para poder dar leite, não é? Mostrar tudo como é que funciona, de onde é que vem a lã, de onde é que vem tudo, não é? As coisas básicas, os alimentos, agora estamos a falar da zootecnia, mas da agricultura também, porque eu acho que há mesmo. há- Também há desinteresse, porque imagina, uma sociedade que não é educada é mais fácil manipulada. Então também se calhar pode haver um desinteresse, não é? A um nível mais alto, mas nós, por exemplo, todos que estão a criar filhos, acho que é importante mostrarem e diminuir essa distância entre as grandes cidades e o campo. Porque se o campo não produzir, a cidade não come. Já é velha, mas é Excelente, verdade. excelente afirmação, sem dúvida, Sim, Maria. Ainda na questão da juventude e da educação e da forma como estamos a educar os nossos jovens para respeitarem e valorizarem, acima de tudo, não só as raças autóctones, peço desculpa, mas sim. também toda a ruralidade, não é? Tudo o que isso implica, o âmbito da ruralidade. Temos, por exemplo, o caso das escolas agrícolas, não Ah, fazendo ainda sim. referência às escolas superiores agrícolas, mas às escolas do ensino secundário profissionalizante. Sim. Creio que temos, de facto, já um grande número de jovens a frequentar este ensino profissional, maioritariamente também, nomeadamente, peço desculpa, no setor agropecuário. Maria crê que tanto os estágios como este contacto direto com o mundo rural é importante, naturalmente, na formação, mas, acima de tudo, para dar uma visão a estes jovens, não é, de como é efetivamente o trabalho portanto, no dia a dia, não é? Portanto, creio que esta ponte está a ser bem feita entre as escolas, tanto a nível superior, mas neste caso foquei-me primeiro no ensino secundário e de facto o produtor. Sim, olha, eu acho que as escolas profissionalizantes são uma excelente ferramenta para os alunos se tornarem mais técnicos. Portanto, não é que, como é que eu ia te explicar? Não precisamos só de engenheiros, não precisamos só de doutores. Precisamos também de técnicos, pessoas que efetivamente queiram trabalhar, fazer coisas suas, projetos próprios.
E então acho que são de extrema importância e acho que temos muitas escolas boas em Portugal e devemos continuar a investir nelas. E temos que preservar os jovens que querem efetivamente seguir esse caminho. Uma vez inseridos nas escolas, dar-lhes condições para efetivamente continuarem os estudos, se empenharem, porque muitas destas escolas estão inseridas no meio rural e as realidades destes alunos são diferentes dos alunos que vivem em meio urbano, não é? Os transportes, às vezes o tempo, a meteorologia. Então, temos que ter em atenção que são alunos que enfrentam muito mais dificuldades para ter acesso ao ensino do que alunos das grandes metrópoles. E só aí já devem ser estimados de outra forma. Então, eu acho que sim, essas escolas são muito importantes, devia-se apostar mais, mas já temos escolas boas, que eu tenho conhecimento, em Portugal, que fazem um bom trabalho com esses alunos, que é aqueles que depois ficam com a equivalência ao 12º e podem ingressar então depois no ensino técnico superior e acho que faz todo o sentido, porque já vão com uma base muito mais estruturada e com conhecimentos técnicos muito mais aprofundados do que do que um aluno que venha do ensino secundário regular, não é? Maria, vou lançar aqui um desafio e pedir-lhe que faça uma projeção dentro daquilo que lhe será possível, uma projeção para Portugal a nível de produção nacional daqui a 10 anos, por exemplo. Se 10 anos for de facto muito, mas creio que a Maria consegue fazer alguma projeção, tendo em conta que está dentro do setor, conhece o setor profundamente. Não é E muito tempo, 10 anos é pouquinho. é pouquinho. Sim, 10 anos é Então, pouquinho. Maria, se Mas puder fazer sim, a mas projeção que achares. acho que estamos no bom caminho e acho que vamos começar a produzir. Temos capacidade para vir a exportar ainda muito mais do que o que exportamos. E acho que a nível de consumidor vamos estar mais educados e mais exigentes, o que também é importante. Muito interessante. Maria, só fazer aqui referência a um comentário. Uhum. Camila 20 Miranda diz: tenho 50 vacas aroquesas sempre em pasto. Maria, um Andam comentário sempre a sobre isso. monte. O que me tem a dizer sobre isto? Olha, tenho-lhe a dizer que na sanidade deve ser um pesadelo. Como é que as fecham para lhes tirar sangue? É uma das minhas dúvidas. E para apanhar depois os vitelos, para os tirar, também deve ser um sofrimento. É assim, isto não é mau, porque as vacas arauquesas são vacas muito resistentes e andarem sempre a monte contribui para uma gestão do território muito mais eficiente, não é? Os próprios animais se vão adequando ao pasto e vão alterando as suas rotinas de acordo com as pastagens que têm disponíveis. Mas depois, em termos de maneio para o produtor, não sei como é que depois tem isto parcelado, se tem as pastagens por parcelas, como é que faz, também não explica, mas acho que certamente deve ter parcelado, porque senão depois para as apanhar, para lhes tirar sangue, deve ser um problema. Não sei também se faz suplementação com ração, mas se calhar deve fazer, não é? Porque vacas a amamentar sempre a monte têm que, pronto, ao menos uns tacos, não é? Tacos é uma ração um granulado maior que a gente chama tacos, que dá-se a monte para não haver tanto desperdício. Vou fazer mais uma maminha. Maria, creio também que há aqui um comentário interessante do Miguel, que diz 10 anos, penso que seria o risco, peço desculpa, o necessário para a Marcosul tomar conta do mercado europeu, infelizmente. Maria, o que é que lhe parece esta questão da Marcosul? Como é que vê, Mercosul. Mercosul, peço desculpa, como é que vê esta situação? Hum, Opa, eu já falei do Mercosul, isto é um tema muito polémico porque mexe com muita coisa, não só com a carne. Isto basicamente são trocas comerciais, claro que vai ser mais desafiante, mas aí quem trabalha com raças autóctones tem uma mais-valia, porque tem um produto extremamente diferenciado, extremamente próprio, não é? Que não há em mais lugar nenhum da Europa. Claro que quem trabalha com carne de raças exóticas, não é assim, a um nível maior, vai sofrer algum impacto, mas isto são coisas que nós não conseguimos controlar no sentido em que se nós queremos outras coisas mais baratas, temos que dar em troca outra coisa também mais barata e temos que permitir a entrada e saída.
Isto são os mercados a funcionar. Eu sei que para muita gente é ingrato e vai ser ingrato, mas para os produtores de carne de raças autóctones, eu acho que não vai mexer quase nada, porque imagina, tu vais ter um produto que mais ninguém tem, então aí é- até se calhar vai ser melhor, porque vais conseguir distinguir melhor o teu produto. Muito Então bem. acho que é bom. Olha, tenho aqui um comentário de uma senhora que eu acho que vou aceitar. Maria, aceitas o desafio de dar uma aula online aos meus alunos do oitavo ano? Somos queridos adolescentes. Aceito. Já está aceito. Mande-me mensagem privada que eu aceito. Que Não sei bom, é sobre tão o quê, bom. mas tem que ser uma aula sobre uma coisa que eu percebo. É tão bom ver esta repercussão sobre o trabalho da Maria e de que efetivamente está a ter impacto, é extraordinário. Agora, Maria, deixe-me colocar-lhe aqui uma questão um bocadinho mais específica. A Maria é uma mulher no mundo Sim, rural. Já existem muitas mulheres neste setor, poderiam haver mais. conheço Ah, algumas, mas conheço mais homens, claro. muito bem. Mas O que é que todas as falta incentivar? profissionais. Desculpa, o que é que ias Não, dizer? força. Aí ia Todas. dizer, de que Sim. forma é que depois também se pode incentivar as jovens meninas a começar neste setor e a não terem medo de criar os seus próprios projetos, como a Maria referiu há pouco? Olha, eu acho que é fácil sentir-se reprimida. Para já, por todo o contexto social, não é, que temos, que é uma sociedade extremamente patriarcal, então a mulher agora já vem assumindo um papel mais proeminente, mas pronto, temos assim a mulher no papel mais secundário, então eu sei que é desafiante e sei que dá medo e sei que às vezes temos que trabalhar muito mais para mostrar o mesmo ou para nos levarem a sério, o que também faz com que se calhar a nossa autoestima dentro do meio às vezes fica um bocado assim na corda bamba, eu já sei, já senti isso, não é? Às vezes os homens não estão a dizer nada de jeito, mas como são homens, levam-nos mais a sério e quando é uma mulher a dizer, interrogam. Eu sei disso, eu já experienciei isso. Mas acho que não há que ter medo. Somos confiantes, temos capacidades, as mesmas capacidades. Hum, Se calhar enfrentamos mais desafios que enfrentamos, mas olha, não há que ter medo. Eu sei que se precisarem de ajuda, podem falar comigo, contem comigo. Somos poucas, mas somos boas e ajudamos umas às outras. Eh, Nisto da produção animal, temos muito mais sensibilidade do que às vezes os homens, porque eles são mais assim incisivos no sentido em que querem mais resultados mais rápido e nós se calhar não. Procuramos outras soluções, às vezes mais devagar, mas melhores. Então temos mais sensibilidade, até mesmo com os próprios animais. Portanto, assim, o homem e a mulher sempre trabalharam bem em conjunto. O homem traz umas mais-valias, a mulher traz outras. Em termos de trabalho, somos tão ou mais profissionais, por isso não há que ter medo. É um trabalho como os outros. Só que é um Fica ramo onde aqui, tem mais homens. É só fica isso. aqui o incentivo da Maria para as jovens meninas que estejam a assistir ou que futuramente possam Ah, assistir a esta sim. conversa, que vai ficar gravada e, portanto, será possível consultá-la mais tarde. Ah, de facto, tem sido uma conversa interessantíssima, Maria. Temos tido muita interação por parte de quem nos assiste e é excelente, é extraordinário. O trabalho da Maria tem sido, de facto, muito impactante, não só para quem está dentro do meio, mas também para quem está a começar ou pelo simples espectador que tem curiosidade sobre o setor da agropecuária. Tem feito de facto um trabalho extraordinário que de facto tem sido reconhecido aqui neste, podemos vê-lo através, esse reconhecimento através dos comentários que tem tido aqui, como mulher e como profissional deste meio, já bastante reconhecida, como Olha, falámos eu também. até sou muito grata às pessoas que me continuam a acompanhar, porque eu entendo que isto do Instagram, às vezes queres novidade todos os dias, mas eu falo por mim, sou uma pessoa normal, tive agora uma bebé, às vezes não dá para tudo, continuamos o nosso trabalho offline, fora das redes e não temos tempo, então eu compreendo que algumas pessoas deixem de seguir ou que, não é? Mas
pronto, olha, agradeço aos que permanecem, aos que têm verdadeiramente interesse, porque este não é o meu trabalho, não é? Isto é um passatempo, não é? E eu Mas é um faço canal de por. comunicação, Maria, um canal de comunicação Sim, e tem exato, sido era isso que eu muito ia dizer. importante. Eu faço por o bem de passar uma mensagem, mais nada. E porque até às vezes me divirto, mas quando já começa a ser uma obrigação, já não gosto. Portanto, olha, aguentem-se comigo. Maria, muito obrigada pelo tempo que disponibilizou. Eu vou deixar os últimos 5 minutos, porque de facto a interação tem sido extraordinária através dos nossos espectadores, que felizmente nos acompanham e temos muito, e agradecemos esta interação que têm tido. Portanto, aproveitem também para colocar questões à Maria João. Maria, voltando aqui um Sim, bocadinho, muito rapidamente à valorização das raças autóctones. Nós não estamos a falar única e exclusivamente do maneio e produção, não é? Portanto, dentro da ruralidade, dentro daquilo que é o mundo rural, as raças autóctones são também, no fundo, fazem parte do contexto histórico do nosso país, não é? sim, eu há bocado queria dizer isso e depois falámos de outra coisa e eu esqueci-me. As raças autóctones estão, estão muito estreitamente associadas à cultura de cada região, portanto, são um orgulho nacional regional. E também deixar extinguir isto é de uma enorme perda cultural, um património nacional que já víamos perder. Hum, Como eu há bocado fiz referência no início, as vacas marinhoas eram usadas em Aveiro para puxar as redes com as algas. E hoje em dia não se vê nada disso. Se calhar na zona de Aveiro já nem há tantas vacas marinhoas, mas no entanto a associação ainda continua a preservar esta raça. Ou seja, ela pode até nem ter já a função primária que tinha, porque já estamos noutros tempos e os motores já se tornaram mais eficientes, mas o património genético continua existente. Sabes? E então nós podemos continuar, e hoje em dia isso se faz facilmente com todas as raças. Nós temos as associações, umas trabalham melhor, outras trabalham pior, mas pronto, conseguimos-las preservar. Agora, deixar de extinguir é que não. Temos, por exemplo, o Henrique da Agropavia, que muitos aqui também o seguem, trabalha com a raça, com ovelhas da raça Saloia. Há 1000 e tal fêmeas a nível nacional, é pouquíssimo, porque depois é como eu disse, os animais começam-se a cruzar entre si e há muita consanguinidade, o que depois também enfraquece o património genético, não é? Começamos a ter problemas, doenças genéticas. Nós não queremos isso, nós queremos preservar para ter melhor qualidade, porque depois também há certas características que gostamos mais de trabalhar a nível zootécnico, por exemplo, qualidade da carcaça. Ao abate conseguimos ver que animais é que têm melhor qualidade de carcaça e a partir daí selecionamos mães e pais. E ao ir afunilando isso, já estamos ai, 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 a minha menina que tornou a acordar. Que maroto. Ao ir afunilando esses cruzamentos, já estamos também a afunilar as características genéticas, ou seja, quanto mais indivíduos tivermos, melhor trabalhamos a raça, não é? E é importante não deixar perder. Oh, filha, minha filhinha, já está cansada, já temos que acabar. Esta é uma noite diferente. Maria, vamos de facto abreviar aqui um bocadinho a nossa conversa. Estivemos praticamente 1 hora aqui a Sim, conversar. mas foi muito bom. Foi muito bom, naturalmente. Temos também que dar tempo ao espaço da maternidade, que é essencial. Claro, é o que eu É, digo, isto é vida real. exatamente, e portanto vamos permitir que a sua menina descanse. Isto também provavelmente foi uma noite muito diferente para ela, de muita Sim, agitação. coitadinha, ela às 9h30 já costuma estar a dormir, só que a minha mãe não a estava a conseguir adormecer. Não há problema. Maria, mais uma vez, muito obrigada pela Obrigada eu a disponibilidade de todos, a tempo. ti, a todos que estiveram aqui, a ti por o convite. Gostei muito. Muito obrigada, Vamos Maria. deixar Obrigada. disponível também, não é? Queria dizer isso. Exatamente. Permita-me só agradecer a quem, de facto, também a quem nos assiste. Muito obrigada por ter estado connosco. Esta conversa foi, de facto, muito proveitosa.
Dizer também, aproveitar para informar de que esta conversa estará disponível no meu perfil de Instagram, também no perfil da Maria, espero eu, e assim desejamos, e mais tarde também no meu canal de YouTube, para quem quiser acompanhar esta e as restantes entrevistas que tenho feito. Maria, muito obrigada mais uma vez. Boa Tchau, noite à tchau. Maria, boa noite a quem nos acompanhou e votos de um excelente fim de semana. Igualmente, beijinhos. Tchau, tchau.